ar o Baú Digital, hoje com muito orgulho, muita felicidade, receber nossa amiga, referência na saúde mental aqui da Paraíba, estudante de medicina também. Ela faz tantas atividades, se cuida tanto físico como mental. Doutora Renata Toscano, muito orgulhoso e muito honrado. O Baú Digital escancarado sempre para ela, de portas abertas. A gente está recebendo ela aqui. A gente vai abordar tudo sobre saúde mental, o físico e o mental, como é que é esse equilíbrio, como é que a gente chega lá nesses tempos tão difíceis como os de hoje. Não é isso, Zé Renato? Boa noite, Bug, boa noite, Paraíba, boa noite à nossa convidada. Já é de casa, doutora Renata Toscano, psicóloga e futura médica, né, Bug? Vai tratar da sua cabeça e dos seus problemas, tudo aí dentro, daqui a um tempo. Com certeza ela já cuida. Você já, tá eu sei. Ela já cuida. Aliás, o programa sempre, quando você chama ela, quase uma consulta sua. É o divã do Bug. Com certeza, ela é minha salvação do mês. Vamos botar assim, eu queria que ela viesse todo mês, porque ela aí ela me salva. Ela, assim, ela me alivia dos problemas. Quando eu fico perto dela já, estou mais sossegado, estou mais zen. Doutora Renata, seja muito bem-vinda ao Baú Digital. Ai, gente, eu me sinto em casa. Boa noite a todos, boa noite a vocês. Gratidão pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. E, de fato, né, eu sou a terceira pessoa. Agora eu sou a terceira pessoa, então eu tenho que estar aqui sempre batendo meu ponto, né? Quando eu não estou, eu fico até enciumada. Pois já é nova componente. Quando eu vejo as redes sociais, vejo o programa, eu não fui convidada. Como assim, gente? Eu fico ali, ó. Não pode não, tenho que marcar o cerrado. E hoje você está vindo na resenha do Baú Digital, que é o boteco do Baú Digital. Então, né? um brinde, né? É um brinde, doutora Renata. Com certeza, um brinde na Renata, que ela, na aguinha... Ela é fitness, né? Saúde, muito. Não, ela é influencer, fitness, ela é assim, o que eu fico muito, assim, espantado, e também não é nem espantado, isso me abastece bastante, é que ela é muito resiliente no que faz, e, sabe, ela traça vários planos, e ela vai com perfeição, ela pelo menos tenta em todos os pontos, assim, eu acho isso muito, muito bacana da parte dela, muito inspirador é a palavra. Doutora Renata, resenha hoje, fique tranquila, respira, aperta o cinto, vamos para o Baú Digital. E vou logo abrir também o programa assim, Zé Renato vai ser pai, vai casar, tantas emoções. Eu vou logo segurar, vou logo prender o nosso telespectador. Eu acho que se fosse Bug passando pelo que eu estou passando, ele estava trancado em casa, se acabando, mandando WhatsApp para a doutora Renata todo dia. Pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Vou casar. É a vida, Bug. É a vida. Mas vamos abordar isso tudo. Faz parte. Até porque tem muita gente passando por isso que ele está passando, né? Sim. Casar, filho, pai, se foi planejado, se não foi. Mas antes disso, vamos abordar, que eu conversei com você antes. Sim. A gente está no meio do ano. Sim. Né? Julho, né? Então, eu estou passando por isso. Eu estou vivendo a crise, depois eu vou falar da crise dos 40. É porque quando eu estou com ela, eu falo muita coisa. Mas os 40 hoje é um novo 20, rapaz. Doutora, muita gente que está vendo aí, em Souza, Guarabira, Cajazeiras e região, no www.sistemonorte.com.br, no YouTube Sistema Norte, muita gente aí vendo a gente. Em breve, em João Pessoa, num canalzinho aqui, que vocês vão se surpreender. Doutora, como recalcular as rotas no meio do ano, dizer, rapaz, aquelas promessas de perder um pezinho, de não sei o quê, arrumar uma namorada, não sei o quê. Tal. Essa você não fez, não? Não. Tentei um pouco, mas pulei os cavalos de fogo, que não foi brincadeira, era só tiro. Tiro, porrada de bomba, Eita. Graças a Deus... Ou elas, né? Desfiaram. Não, Zé Renato. Tem que ver os dois lados, Bug. É verdade. É verdade, pode pensar assim também, né? É tudo uma questão de perspectiva, né? Exatamente. Né? Uma Questão de visão, questão de ótica. Vamos lá, então a gente está em julho, meio do ano. Como as pessoas estão agora, rapaz, eita, não fiz, aí bate aquele sentimento de não ter feito. Me diz aí. Não, na verdade, o que a gente percebe, né, pelo menos no consultório, né, das pessoas que eu convivo, amigos inclusive, é que muitas vezes a gente não se dá conta que a gente projetou algo para o ano. E a gente vai vivendo de uma forma tão natural ou no automático que a gente não percebe que os nossos objetivos muitas vezes são deixados de lado e que a gente vai empurrando ou será que os quando problemas se com a deixa de barriga. lado ou empurra, será que esses objetivos não eram tão importantes? Mas aí é que tá, talvez possa ser que os objetivos não eram tão significativos para você, como também a gente está numa era que a gente está tão robotizado.
o tempo todo, a gente já acorda com inúmeras atividades para fazer, inúmeros compromissos, inúmeras responsabilidades. A gente tem que ser o melhor no trabalho, o melhor na universidade, na escola. A gente tem que treinar e tem que ser o melhor, tem que ter o melhor desempenho. Né? A gente está nessa era. Sim. Então, diante disso, muitas vezes, aquele objetivo de voltar a estudar inglês, né? Entrar na academia, ou tipo, emagrecer. Dedicar mais tempo à família. Dedicar mais tempo à família, arrumar um namorado, né? Estudar, voltar a estudar, fazer um curso. Se você não realmente não sentar a bunda na cadeira, pegar um papel e tentar organizar, traçar esses objetivos, você é engolido pelo tempo, né? Então, a gente está já perto de 160 dias para acabar o ano. Acho que está aproximando de 170 alguns dias, mais ou menos, para acabar o ano. E já, né? Já, né? E hoje já são o quê? Já são 11 de julho. Daqui a pouco julho acaba, já começa agosto. E aí, o que é que a gente fez? Setembro, para mim, eu tenho a impressão que setembro já acaba, porque setembro já é... Assim, eu não sei se você tem essa impressão. Setembro, para mim, já... Eita, dezembro, assim. Já vem dezembro pertinho. Daqui a pouco está começando o enfeite de Natal já na cidade. Justamente. Eu tiro como parâmetro o meu aniversário. Eu faço aniversário em maio. Então, quando chega maio, para mim, o ano voa. Depois que passa meu aniversário, assim, o ano voa. Eu dei parabéns, dei presente. Não, nenhum dos dois. Pessoal, olha, eu sou péssimo, eu sou péssima companhia, eu sou um péssimo amigo. E o dele é um mês antes do meu. E eu Mas liguei pra ele e disse, olha, meu aniversário é daqui a um mês. Nem uma rosa, nem nada. Nada. Eu liguei. Não. Nada. Você quer ver um teste Mas agora? vamos passar Eu vou essa embora. página. Você quer ver um teste? Diga. Muito rápido. Diga. Eu e o Bug nos conhecemos, tem 22 anos. Qual é o dia do meu aniversário, Bug? Não me lembro. Então, o que é que acontece? A gente precisa ter essa reorganização, sabe? Tá sempre trazendo ao ponto de questão que a gente quer para nossa vida. Por exemplo, às vezes também acontecem coisas que não estavam no script, né? Um filho, um casamento, né? Às vezes uma mudança de emprego uma doença, às vezes você foi demitido, foi desligado, às vezes uma doença tira você de um foco, por exemplo, eu quero emagrecer, eu quero ganhar massa, hipertrofia, né? Eu quero estudar inglês, mas acontece coisas que a gente não dá conta, que tira a gente daquele foco. O negócio, eu acho que é quando essas coisas saem da linha ou dão errado, por sua culpa ou não, acho que principalmente quando não é culpa sua, não causar frustração, porque às vezes causa, né? Quando é a gente, acho que a gente ainda pode se culpar. Eu podia ter feito, mas não fiz. Mas quando essa rota é alterada pelo destino, acho que isso não deveria causar. Perfeito, eu concordo com você. Porém, existem alguns tipos de personalidades, né? Tem pessoas que são mais rígidas, tem pessoas que são mais flexíveis. Então, pessoas mais flexíveis, elas tendem a receber essa inovação, essa mudança e ter uma maior facilidade de recalcular a rota e dizer, não, eu adoeci, então esse objetivo eu não vou conseguir. Mas já que eu estou em casa, eu estou ociosa, então eu posso me dedicar mais para aquele outro objetivo, né? E a partir daí você não abre mão de todos os seus objetivos e está ali sempre controlando todos, tentando, na verdade, controlar todos. Eu vou dizer uma coisa, Zé Renato e telespectadores e Zé Renato. O processo da minha luta, que vai ser dia 12 do 8 em Campina Grande, da minha luta e do card sensacional. O Mohamed vai lutar, Eric vai lutar, né, Zé Renato? Um card recheado, formiga lá de Campina Grande, mais 2 lutas de Campina Grande, amanhã a gente vai a Campina. Depois a gente vai abordar isso no finalzinho da luta, do evento de boxe que a gente está produzindo e eu vou lutar contra o Beto Rabelo, né? Esse desafio. O que eu quero dizer com isso, que o processo, só eu sei o processo como está sendo dolorido para mim. Então, às vezes, é um amigo sabe o que é isso. Por isso que a gente tem que chegar para uma terapeuta, para um psicólogo, como é importante essa profissão, como ela é fundamental, como ela é curável. Sim. Tem doenças que só curam através da mente, através da terapia, gente, através de uma medicaçãozinha, mas uma terapia constante. Porque eu sei as dores, tanto de organizar um evento de boxe, que é uma grande responsabilidade, e também de subir no ringue, onde grandes atletas profissionais irão lutar. Quer dizer, a mesma coisa eu vou dizer a você, Zé Renato, que foi de banda como eu. Zé, a gente tem calibre 12. A gente vai subir no mesmo palco que Mick Jagger. É o mesmo palco, não é um anexo. Então, isso para mim está me desgastando bastante. É uma responsabilidade maior, né? Então, o resultado, esses processos, a gente tem que respeitar esses processos, a gente tem que viver os desertos. E como é que a gente se transforma? Porque eu tenho medo. Eu tenho muitos medos hoje em dia, eu estou cheio de medos hoje em dia, sabe? Apesar de ser muito grande, sempre. Apesar de ser muito grande, forte, mas eu tenho os meus medos de renovar alguns ciclos, né?
Então, esses processos, a minha pergunta, esses processos, você tem que respeitar esses processos, mas você tem que já ir para um ciclo novo. Na verdade, a gente, muitas vezes, quando a gente se depara com algo novo, algo que foge um pouco do nosso controle, né? A gente fica um pouco tenso, um pouco apreensivo, e muitas vezes a gente quer fugir. A gente não quer saber, a gente não quer lidar com aquela situação nova. E aí, a minha sugestão a gente precisa enfrentar. Independente de ser novo, independente de ser algo que você vai ter controle ou não, como o próprio Zé Renato falou, né? Quando algo depende da gente, exclusivamente da gente, a gente até aceita. E a gente pode até se frustrar mais, né? Porque só dependia de você e você não conseguiu. Mas quando depende de outras pessoas, por exemplo, eu acredito que esse evento não dependeu só de você, depende de uma equipe, né? De atletas, de local, de divulgação, de muita coisa. É uma estratégia, assim, imensa, eu imagino. Mas, como não depende exclusivamente de você, os nossos níveis de expectativa, elas têm que ser muito baixos, né? Para que a gente também não se frustre tanto. E a gente tem que lidar com todas essas adversidades, sim. A gente não pode negar todos esses seus medos, né? Os medos, eles existem para nos fortalecer, né? Nos momentos de angústia, de sofrimento, de inquietude, é que a gente evolui. Né? É errando que a gente aprende, é errando que a gente cresce. E essa coisa que você falou da frustração, eu acho que é uma coisa que faz um mal a essa geração de agora, porque ela não aceita se frustrar. Ela não aceita receber um não. Né? A gente é da geração que era assim, na volta a gente compra. Isso. Vai dizer um adolescente, na volta a gente compra, ele vai dar um escândalo, ele vai para a rede social, vai dizer que é maltratado pelo pai, pela mãe. O quanto isso impacta no futuro. Muitos já são até munidos de leis, de direitos, né, e deveres, enfim. Na verdade, a gente vive nessa sociedade imediatista, uma sociedade que não quer se frustrar. Os jovens de hoje em dia são jovens que estão focados ali no presente e no agora e querem que suas necessidades sejam supridas instantaneamente como um miojo, né? Colocou na água 3 minutos, como tá pronto para comer. Isso. Mas o meu problema, doutora, é que eu não gosto de miojo, eu gosto de fazer um molho, eu gosto de preparar macarrão, eu gosto de... Ele gosta de uma coisa mais artesanal. Eu gosto de botar uma taça de vinho, eu gosto desse processo. Eu não gosto desse mundo de hoje que nós estamos vivendo, esse mundo 80% digital. Eu não estou me adaptando a isso. Mas a gente está falando justamente dessas diferenças. Isso. Por mais que a gente não goste, mas a gente vive Mas nele. a gente tem que... Então, a gente tem que criar meios para se adaptar a ele. Mesmo ou se acompanhar não... pessoas que partilham do mesmo pensamento que você. Sim. E também, assim, eu posso viver no mundo e não ser dele. Sim. Por exemplo, eu sou psicóloga, né? Hoje... 70% dos meus pacientes, na verdade, são online. Eles têm uma necessidade emocional que eu não compartilho dela. Eu não sofro os sofrimentos deles. Você falou agora, suas consultas, a maioria são online. Eu garanto para você, isso é uma mudança muito grande. Você está com uma pessoa aqui da distância, você está de book para estar ali na tela. Muito. Você teve que se adaptar a essa modernidade. Isso, e assim, me adaptei e hoje resisto a sair dela. Porque, geralmente, quando os pacientes entram em contato comigo e falam quanto é a consulta e tal, eu passo os dois valores, né? Porque tem o valor presencial e o online. E aí, por o online também ser mais barato, muitos querem o online, né? Mas não querem o presencial. Você não vai perder tempo de deslocamento. Não, eu tenho pacientes que falam assim, eu não gasto roupa, eu não gasto perfume, eu não perco tempo com estacionamento, com trânsito. Então, virou uma vida mais prática, né? O digital, tudo na vida, na verdade, tem o ônus e tem o bônus. E aí, se a gente foca no ônus, a gente sofre, né? A gente precisa realmente de resiliência, de olhar para aquela situação como a gente iniciou, tudo é uma questão de perspectiva, olhar para aquela situação e dizer assim, tá difícil, mas o que é que eu ganho disso aqui? O que é que eu aprendo disso aqui? E ali tirar, né? E sair no lucro. Porque o importante é a gente sempre olhar para a situação, independente de ser benéfica ou maléfica, e tentar extrair algo positivo para o nosso crescimento. Zé Renato, o papo está muito bom. A gente vai ter que ir para um rápido break comercial. A gente vai abordar, com certeza, tema relacionamento, tema resiliência, persistência, como mudar, como ir para o novo estado. A gente vai abordar muito mais coisas de saúde mental. Inclusive, o exemplo do Zé Renato, que vai casar, vai ter filho, se foi planejado, se não foi. A gente, um telespectador precisa saber, Zé. Não, eu vou estar fazendo um programa com você, não vou deixar não. Tem muita gente passando por isso, a gente precisa abordar. A gente tem um caso prático na frente da gente. A gente tem que abordar. Como é que está o seu coração? Você está nervoso? Não está? Foi planejado? Não responda não. A gente volta já com isso e muito mais.
É VAPT e VUPT. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher um momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Vamos comigo! Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. A vida é o mundo em movimento. E a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta. 3022 5050. HBOL. Você nunca viu igual. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bruno se prepara para jogar com seus amigos. Inicia a partida, se diverte, conquista territórios e está cada vez mais próximo de seu objetivo, ser o vencedor. Ele ainda não sabe, mas vai perder a conexão antes de terminar a sua melhor partida. Fuja do drama, vem pra Tele, 650 mega por apenas R$ 99,90. Tele, internet de fibra. Voltamos com o Baú Digital para toda a Paraíba, Souza, Guarabira, Cajazeiras e região mundo adentro. Paraíba toda no sistemanorte.com.br e no YouTube, Sistema Norte. Vão lá, se inscrevam, deixem um legalzinho, curtam, comentem. Aí, isso aí. Aí é o mundo, no YouTube aí é o mundo. Vamos embora. Aí eu queria fazer uma pergunta aqui, Fica à vontade. pelo o que a gente terminou falando no primeiro bloco, que falou sobre reinventar. Na pandemia, muita gente se reinventou, principalmente no sentido de trabalho. Teve muita gente que era CLT e, como teve muito tempo ocioso, não estava indo trabalhar, começou a se reinventar, saiu da carteira de trabalho e foi trabalhar com a internet. Certo. Enxurrada de influências. Sim. Não vira só influência, mas o cara virou TikTok. cozinhando, virou Sim. dançando e Sim. saiu daquela vida Certo. e hoje tem uma vida nova. O quanto você tem que se programar, não para esse sentido só da era digital, mas de você receber um convite, um trabalho novo, de você morar numa cidade nova, porque isso aí gera muita dúvida nas pessoas, né? De estar longe da família, estar longe dos amigos, e aí? Zé Renato, é o seguinte, como eu falei inicialmente no bloco anterior, tudo é questão de temperamento, de personalidade de cada um, né? Na verdade, se for para dar uma sugestão, uma orientação para todo mundo, né, de uma forma bem generalista, de fato, né, nós temos, no mundo que a gente vive hoje, a gente tem que estar antenado, independente da área que você trabalha, você tem que estar ativo, prestando atenção em tudo que está acontecendo ao seu redor, tanto na sociedade em geral, como na tua comunidade. Por exemplo, eu sou psicóloga. Eu comecei a atender na área no online desde 2018. E foi quando entrou em vigor a lei, né, que deu o direito, né, de fazer as terapias online. Então, eu fiz minha formação, me credenciei ao conselho, já pensando no futuro. Aí, coincidentemente, em 2020 veio a pandemia.
E eu já estava em atendimento, porque eu já tinha paciente em Porto Alegre, eu já tinha pacientes no Ceará, pacientes no interior da Paraíba. E essa demanda deve ter aumentado muito nesse período, né? Muito. E aí, o que acontece? Hoje a gente vive numa demanda de internet que as pessoas te procuram pelo Instagram, né? Pelo Google. Muita gente chega para mim e fala, eu vi você numa entrevista. Eu acho que, inclusive, a gente achou no Instagram, o Bug achou atrás de uma psicóloga para entrevistar. Graças a Jesus. E aí, você vai ali e entra em contato, e você tem o Zoom, tem o Meet, tem tantas plataformas que você consegue fazer os atendimentos, né? Então, se você é engenheiro, se você é artista plástico, se você é jornalista, independente do que você faça, a gente tem que estar atento às novas realidades e necessidades de cada mercado e estudá-las para a gente conseguir se inserir ou permanecer nele. Porque, caso contrário, você vai ficando obsoleto e vai ficando para trás e não cresce, não evolui e você vai ficar estagnado, né? Então, a gente tem que sempre estar pensando no futuro. E aí vem essa questão de personalidade. Porque tem pessoas que, de fato, são mais flexíveis. Por exemplo, você. Já vamos trazer o contexto dele, né? Já a terapia em grupo aqui, vocês fazem parte dessa terapia também. Vamos ter que aproveitar a oportunidade. O fato de você, por exemplo, hoje, lidar, como você colocou no início, se fosse Bug que estivesse casando com uma mulher grávida, ele estaria doido. Porque talvez ele tenha na personalidade dele um certo nível de rigidez muito maior do que a sua. Eu acho que também você talvez seja mais flexível. Eu sou muito intenso nas minhas coisas, sabe? Eles já sabem. Eu sou muito intuitivo, eu sou muito intenso. Quer dizer, o negócio, a gente está gravando um programa, eu tenho que estar estimulado para fazer as coisas. Eu não consigo fazer uma coisa sem estar estimulado. Sim, não, se sob pressão. Ou sou eu por inteiro no balde digital, meia boca eu não consigo estar aqui, não. Entendi. Então, assim, há essa mudança, né? Vocês são totalmente diferentes. Graças a Deus. E diante dessas diferenças, você consegue lidar com determinadas demandas com muito mais facilidade do que ele. E vice-versa, né? Imagina que vocês fossem iguais. Ave Maria. Né? A gente não se aturaria 2 segundos. Justamente. Eu acho que... se ele fosse igual a mim, acho que tinha um equilíbrio melhor. Não, acho que é homicídio. É homicídio com... Aí é complicado. Peraí. Interrompemos aqui tudo. Peraí, calma. Câmera zoom. Rapaz, estamos recebendo a visita aqui, ilustre, uma surpresa. Isso foi combinado com o Diego? Zé Neto Gadelha, Robinho Espínola, advogados, políticos, empresários, chegando aqui no... A gente sabia que vai ter um casamento aqui essa semana, é verdade? Vai ter um casamento, hein? Eita. Casamento. É verdade, vai ter um casamento essa semana? Bicho. A gente tá falando sobre isso. Parabéns. Eu tô querendo ter essa presepada aqui. Rapaz, a gente veio aqui para tentar salvar. Quer dizer, a gente veio aqui para parabenizar você, né? E para falar o quanto é bom casar. Você ia ter uma experiência com isso, você já sabe, seu filho também, entendeu? É uma coisa extraordinária, né? Você casou agora há pouco, Só né? estava querendo sentir assim mais sinceridade do seu olhar. Mas é verdade, pelo amor de Deus. Bug combinou isso aí, foi certeza. Vamos lá, vamos sentar aqui. gente, é um prazer incomensurável, vamos botar assim. É enorme, realmente, de fato, receber aqui Robinho, Zé Neto. São as duas pessoas mais próximas de Zé Renato. Ele tem muitos amigos, mas aqui é o primo e o Esse bicho quis fazer um divã, meu primo. Eu chamei a doutora Renata também para cá, que quer não, é o nosso... Você tem me dito que a doutora Renata sabia disso. Você me para mim? Mais ou menos, né? Disse que a gente ia abordar o tema, mas não que eles vinham. Não. Surpresa também. Então, a doutora Renata é quase que o 5º elemento do baú digital. Eu era o 3º. Eu já estou em 18. Aqui é agregado demais. É o 3º elemento. Mas a mulher tem prioridade. É logo depois a doutora, por quê? Quantas vezes você vê o baú digital? Ai, já perdi as contas. Umas 4 vezes. Ou mais. Então é que tem mais contato com a gente. Então a resenha sempre rola com eu, Zé Renato, Gilmar lá na outra TV. Então Zé Renato, hoje eu disse a você, hoje é você que está na berlinda. Quer dizer que o doutor Renato vai ser entrevistado também?
com uma pitada profissional e pessoal de doutora Renata, com certeza. Ela que vai regimentar isso Meu aqui. amigo, se eu for falar aqui de cada um de vocês três, ela vai continuar vendo com mais normal o sorteio. Mas antes disso, tá, tudo bem, tá certo. Mas é meio doido mesmo, né, Zé? Tem o juízo, né, Zé? Dizem que de psicólogo doido todo mundo tem um pouco, né? De médico que louco, todo mundo tem um pouco, né? Ó, Zé Renato, pra vocês que não sabem, tem o quê? Os 25 anos de amizade? Infelizmente, por aí. É por aí, os 25 anos, primo, meu amigo também por aí. E ele vai ser pai, né? E vai casar. Isso tudo agora, acho que 25 dias? O quê? 25 dias? Hoje não, hoje vai casar hoje, não. Vai casar hoje e o filho vai ser dia 28. 28. Então, Zé Renato, quem vai começar a pergunta sou eu. Começa. Primeiramente, você vinha treinando com a doutora Larissa. Eu não sabia que estava esse treino alucinante. Eu não sabia que estava esse treino todo. Porque você Cuidado com as palavras para não derrubar no Você não YouTube. demonstra esse vigor todo. Né? Mas você... Oxe, você tá comigo? Você tá comigo 24 horas, né? uma cara de omissão, né, Zé? Rapaz. Vocês estão se entregando. Mas vamos lá, Zé. Vamos falar sério agora. Zé, você programou o filho. Não como é que programei foi, o filho. Como é que foi receber essa notícia? E como é que está sendo juntar as duas coisas principais na vida do homem? Filho e casar. Agora, eu vou fazer uma coisa também. Eu quero escutar essa mesma resposta sua, que foi a mesma situação, e sua. E a sua foi mais ou menos. A da gente já passou. Exatamente. Mas eu também tenho que aprender e saber o que é que passou com vocês. Você eu sei. Eu lembro você também. Vamos lá. Vamos lá, como é que foi? Vamos lá. Não, foi num belo dia de domingo. Recebemos a notícia, olhamos. Primeiro você fica 2 horas olhando pro teto, para cima, para assimilar. Ali, né? E depois foi abrir um vinho para comemorar. Não, mas antes. Porque Como assim... foi feito? Não necessariamente. Você sabe, espero, né? Não necessariamente, mas como não foi programado, então suponho que vocês se preveniam. Sim, mas tem vezes que dá um deslize, né? Aí o deslize foi no anticoncepcional? Eu acho que foi Que às por vezes aí. deixa tomar um dia. Eu acho que foi por aí. Nossa. Olha, isso é Por sério, isso que isso é um a assunto doutora a ser Renata está aqui. Então já abordado. abordou a parte técnica da negócio. A gente sentiu mais você. E aí, tipo, não ficou aquela apreensão, eu acho que eu tô grávida, se eu engravidar. Porque geralmente acontece, pelo menos é o que eu escuto muito de pacientes, né? Eu acho que por tudo da idade que a gente já tem, é diferente de como aconteceu com o Buco, que era bem mais novo, devia ter uns 20 e poucos anos de idade, Zé Neto tinha 28 na época. Eu acho que às vezes está começando a construir a sua vida, né? Sim. Depois da idade da gente, já está perto dos 40 e tal, acho que recebe isso com Com mais facilidade. mais facilidade Mais e maturidade. até dizendo assim, já era hora. Sim, Já era hora. entendi. Eu quero... Robinho, fica à vontade. Eu Eu passar tenho você medo agora. das perguntas desse rapaz. Ó, Ele é teu primo? Vamos programa pro- especial hoje. Amigo. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Muita chuva em João Pessoa, você não sabe que hora está, né? Eu queria saber se... Está aparecendo programa livre. Eu queria saber. São 2 perguntas. Vai, fica à vontade, pra Eu você. queria saber primeiro se as cervejas são servidas apenas aos apresentadores, Eu vou levantar aqui ao vivo, eu levanto. se os convidados têm direito a... Olha, aqui é só água para os convidados. Problema, eu quero saber só se a gente também tem É brincadeira. direito a cerveja ou se só os apresentadores. Essa pergunta não é para Zé Renato, é para a produção. Não. São 2 perguntas, entendeu? Inclusive não é a segunda pergunta. Não é sério, pelo amor de Deus. A segunda pergunta Sim, Zé, É. como foi a experiência de você saber o sexo? Para você tanto faz ter sido homem, mulher, lógico que às vezes a gente tem uma preferência e você, como flamenguista, você escolheu o nome de Arthur, né? Sim. Natural, e muitos flamenguistas fanáticos. E então eu queria saber como foi isso, se você tinha realmente uma preferência ou não. Agora, antes da resposta, gostaria que você providenciasse uma... Eu joguei pedra na cruz, pessoal. Eu vou pegar. Rapaz, para ser bem sincero, acho que há muitos anos atrás, acho que como todo homem queria ter um menino, né? Mas aí, por coincidência da vida, nosso grande amigo Val, mandar um abraço para Val,
teve 2 meninas. Eu convivi muito com as meninas pequenininhas e fiquei naquela coisa de, rapaz, acho que eu prefiro uma menina. Mas aí de um tempo para cá, aí teve muita criança nascendo, convivi com menino, com criança, eu disse que vinha com saúde. Não vou negar a você não que fiquei feliz por ser um menino, mas também acho que teria a mesma felicidade se fosse menina. Mas olhando agora em termos de apetrecho para botar uma criança no mundo, cheio de firulinha que tem que comprar, eu acho que o menino é menos trabalhoso. E menos gasto. E menos gasto. Realmente, menina tem uma menina, né? É outra coisa. Né? Vamos supor, vai Ravi lá para casa, que é o filho de Poca, o filho de João Paulo, mandar um beijo aqui para ele. Meu amigo, bota uma sunga e fica de sunga de manhã até de noite. A menina é cheia de detalhes, cheia de paparico. Eu quero saber de você. Zé Neto Gadelha, você pode fazer o que você quiser. Fique à vontade. Rapaz, eu ia abordar uma pergunta para Larissa, para saber a cabeça dela. Não, mas... Zé Neto é muito bom. Zé. Aquela que está engasgada. Não, na verdade, Fica à vontade. Eu também acho que assim como a doutora Larissa. Renata. Doutora Renata. Larissa é sua esposa. Assim como a doutora Renata, eu também sou um habitual frequentador do baú digital. É verdade. Já estou aqui pela, sei lá, 6ª, 7ª. Agora já perdi a conta. E aí, quando recebi o convite de Bug hoje de fazer essa surpresa para Zé Renato, a gente, eu e o Robinho, primeiro perguntei, o que a gente vai fazer lá? Tem o que fazer lá. E aí, Zé Renato, vocês podem me ensinar a trocar fralda. Não, isso aí é um curso que a gente vai fazer depois. Uma mentoria. É porque é durante um bom tempo. Não, mas o Robinho está começando agora. Agora seu tempo está assim em mim, viu? O menino já vai nascer mês que vem, só para ensinar. Esse mês. Final desse mês. Então, aí, vamos lá, vamos fazer uma surpresa para ele e tal. O que a gente vai fazer lá? Zé, aí na minha cabeça só veio a vontade de te homenagear. Tá bom. De dizer o quanto que nós, seus amigos, seus familiares, quanto que a gente se orgulha de você, quanto que a gente se orgulha... Eu queria só agradecer. Só queria poder falar sério. Esse programa é proibido falar sério. Com o Robinho do lado sempre é. A produção providenciou. Porque se dependesse do apresentador, eu ia estar aqui falando. Tudo solo para mim nesse programa. Mas incrível isso. A produção providenciou aí, ó. Uniesp, muito bem. Muito obrigado, produção. Agora tem que brincar, né? Vamos lá. Então, é só dizer o quanto que nós, seus amigos, seus familiares, a gente se orgulha do seu papel hoje, do homem que você se tornou, do que você está representando hoje para a sua família, para a Larissa, para Arthur, nome de muito bom gosto. Nome de rei. Rei Arthur. Rei Arthur. Rei da nação. Rei Arthur da nação, Rei Arthur da grávida, Rei Arthur do bebê. Do quê? Só queria poder falar assim. Do quê? E dizer, meu irmão, Deus do céu, que você saiba que, para nós, seus amigos, seus familiares, a sua felicidade, a felicidade de Larissa e a felicidade de Arthur é também a nossa felicidade. É o seguinte, segura aí, o programa é assim mesmo. Ele disse, o que a gente vai falar, realmente é isso aqui, é sem roteiro. Estamos aqui com a doutora Renata Toscano. Vamos abordar também como Larissa recebeu isso. Ela não está aqui, não. Quem pode responder é ela. Você estava do lado dela, como ela chorou, ela riu, ela se desesperou. Você está ali para ver as reações dela, se era possível. Né? Você abriu uma garrafa de vinho sozinho, estava com ela. Como ela recebeu isso? Ela não podia, né, Bogo, tomar? Não, mas como ela recebeu isso? É isso que eu quero saber. Né? Porque ele quer fugir de todo jeito. Mas você sabe que eu respondo tudo na gatice, dependendo da pergunta. Mas, doutora, fique também guardando aí algumas perguntas e a gente volta com o Robinho, essa figura, com o Zé Neto. É rapidinho, essa homenagem a Zé Renato, que ele merece, junto com a doutora Larissa, vai casar e vai ser pai, tudo no mesmo mês, meu amigo. É brincadeira? A gente volta já já. É Vativo. A vida é o mundo em movimento e a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê.
A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta. 3022 5050. HBOL. Você nunca viu igual. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. Bruno se prepara para jogar com seus amigos. Inicia a partida, se diverte, conquista territórios e está cada vez mais próximo de seu objetivo, ser o vencedor. Ele ainda não sabe, mas vai perder a conexão antes de terminar a sua melhor partida. Fuja do drama, vem pra Tele, 650 mega por apenas R$ 99,90. Tele, internet de fibra. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Voltamos com o Baú Digital para toda a Paraíba, Guarabiras, Souza e Cajazeiras e região, no sistemonorte.com.br e no YouTube, Sistema Norte. Vão lá, se inscrevam, curtam, compartilhem. E eu estou aqui hoje fazendo essa homenagem a Zé Renato e também com a doutora Renata, psicóloga renomada aqui em João Pessoa, apesar de jovem, já com grande currículo. Né? Então, Zé, estávamos abordando aqui juntamente com o Zé Neto e com o Robinho. Aí Zé Neto chegou para mim, o que é que a gente vai falar? E primeiro a gente vai homenagear. Segundo, você vai passar a sua experiência de pai, e você, a sua experiência de pai recente, não é isso? Como é que é essa experiência? O que é que você pode ensinar a Zé Renato? Os medos, as coisas engraçadas. Porque o cara tem medo, né, doutor? O cara fica apreensivo, como é que vai ser, como é que eu vou criar para o mundo, como é que é esse mundo tão difícil. Então a gente trouxe para isso. Mas eu vou agora passar a bola para a doutora Renata, para ela poder, de uma maneira mais técnica aí, poder botar um pouquinho de seriedade nesse programa, né? É verdade, tá precisando. Um pouquinho só. Antes, né, aproveitar o ensejo, já que o primo já fez uma homenagem, eu também quero fazer a minha homenagem, né? Porque faz já um tempo que a gente se conhece, que se acompanha nas redes sociais. Meu xará também, né? Isso. Hoje só tem xará aqui no estúdio. E agradecer, sabe, Zé Renato, pelo carinho. Sempre você foi muito pontual, sabe? Nas brincadeiras, inclusive, com muito respeito. Não, né? Respeito comigo nunca teve mais. Né? Mas é que tá, às vezes, Bug, quando a gente tava na entrevista, o tema era um tema tenso e ele muitas vezes trazia um ar de leveza, né? Então, assim, esse teu jeito de conduzir as coisas, a gente percebe que não é algo fictício, não é algo para mostrar para a TV, mas é algo que faz parte da tua personalidade, inclusive a forma como você lida com os problemas, com as questões, as adversidades que acontecem, né, na tua vida. Então, é muito perceptível isso, a leveza como você está conduzindo, a chegada de um filho, um casamento, apesar de a gente saber que mexe, né? Claro que você não é uma máquina, você é um ser humano de carne e osso que tem um coração batendo, né? Mas tem todos esses ansejos que você vai conseguindo driblar com o seu jeito de ser. Então, assim, parabéns por ser a pessoa que você é. Né? Eu acredito que a sua parceira está ganhando com tudo isso e que sempre foque na família, né? Com a chegada do seu filho, certo? Obrigado, agradeço as palavras. Mas para chegar a esse ponto, a gente passa por muita coisa para
levar a vida com leveza, né? Para mim até é difícil falar, Zé Neto sabe, Robinho, Bug. É porque num casamento, um filho vai ser uma tristeza, né? Ou um problema grande, como eu já passei, por exemplo, você vê, 10 anos atrás, eu me casei a primeira vez. E no dia da minha lua, no último dia da minha lua de mel, meu pai faleceu. Nossa. 4 meses depois, meu avô, que era mais do que meu pai, faleceu no mesmo dia. Então, depois disso, qual é o problema que eu posso ter? Perto disso. Esse eu não resolvo. Mas o resto? Né? Cara, você falou tudo. Falou tudo. Sabe por que eu digo que você falou tudo? Porque, assim, quando a gente falou no início, a gente começou falando sobre recalcular rotas, né? E o que você está fazendo o tempo todo, a gente faz o tempo todo recalcular rotas. E a gente está chegando no meio de julho, daqui a pouco a gente chega a setembro, e é o Setembro Amarelo, que é prevenção do suicídio, e a gente sabe que a taxa de suicídio a cada dia só aumenta, né? E o que é que leva as pessoas a se matarem, desistirem da vida? Muitas vezes é a inabilidade em recalcular as rotas. É muitas vezes não saber lidar com essas adversidades, com esses problemas que acontecem o tempo todo, coisas que a gente não dá conta. Você não dava conta de manter seu avô e seu pai vivo, né? E as coisas foram acontecendo e a gente tem que cair e levantar. Se cai uma vez, levanta 2. Se cai 3, levanta 4. E tem que ser assim a vida toda, né? E quanto mais forte você se torna, mais forte você mostra para as pessoas que estão à sua volta, como, por exemplo, você vai ser pai, né? E que tipo de homem você vai querer que seu filho seja, né? Então, eu acho que é bem isso, sabe? Essa pegada. Eu fico sensibilizada com a sua emoção, porque nos dias de hoje é muito difícil a gente transparecer, principalmente homem, né? Que a gente sabe que o homem foi feito para ser másculo, ser forte e não demonstrar suas fraquezas. Eu sou chorão. Não, eu sou chorão também. E final da novela eu choro. Viu? E quando a gente demonstra essas fraquezas, principalmente de uma forma tão aberta como publicamente na TV, né? Eu acho que isso mostra o quanto você é humano e o quanto você é sensível, e isso é muito bonito. Não, eu não nego o choro por nada não, ainda mais falando da minha família. Zé Neto sabe o carinho que eu tenho pelo meu pai, pelo meu avô. Então, isso aí me tornou mais forte. Perder eles, o que é que pode ser pior do que isso? É né? verdade. Porque perder um ente Nada é querido. pior do que a morte. Então, porque eu vou ter meu casamento, ter um nascimento de um filho que é bênção, Isso. tem que agradecer por ter essa oportunidade, né? E o mais importante, sabe, da tua fala, você veio de um casamento que não deu certo. Sim. E você está entrando em um outro casamento, Pois é. né? Recalculando rotas. Você não é demitido do emprego e vai para outro? É a mesma coisa. É isso mesmo. É não se pegar ao trauma. É superar. Não deixar virar isso, trauma, né? Justamente, perfeito. Eu vou puxar aqui para Zé Neto e para Robinho, porque são pais, né, eles já de uma pré-adolescente, e o Robinho pai agora. Primeiro, eu queria saber de vocês, como é que foi a notícia? Porque eu tenho a notícia que minha ex-mulher estava grávida, até hoje, assim, viva na minha mente. De manhã, cedo, no café da manhã, quando ela falou, eu me ajoelhei, quase eu caí no chão. Foi assim, foi tremendo, assim, ela abriu um negócio na mesa e eu não esqueço essa cena. Foi de manhã cedo, 6h30 da manhã. Primeiro eu quero saber de vocês, para vocês também, dizer as dicas e tal, como é que foi. Por isso a homenagem, entendeu? Porque vocês são pais. Foi intencional. Então, bicho, como é que foi, Júlio, o nascimento? Como é que foi receber a notícia? E como é que foi o dia a dia até hoje? Faz um resumo disso. Eu quero saber de Robinho também, com a doutora Júlia, né, isso, que não vem nunca pro Baú Digital, trabalha 24 horas. Júlia já veio, rapaz. Júlia? Já. Comigo não. Sim. Porque eu acho que você está com algum problema. Já veio? Já. Veio. Quando? Em 1900 e quanto? Na nossa outra emissora. Um programa muito bacana e você não lembra. Cara, ele é muito engraçado. Talvez não assista. Deus me ajuda hoje. Mas Vamos lá. Eu quero saber da sua experiência de pai. Resumindo, é isso. Cara, é uma coisa única, né? Zé não é meu amigo, não, viu? Zé é meu irmão. Zé é um cara que eu tenho dentro da minha casa que entra e sai da porta da minha casa sem apertar a campainha, sem bater na porta. Meu irmãozão, ele sabe disso, a gente briga, discute. Só não troca papo. Mas é meu irmãozão. Eu areio com ele, ele areia comigo. Eu não sabia dessa leveza toda que vocês falaram. Eu não tô aqui falando Só eu enxergo, será? Pois é. Essa leveza. Essa leveza, né? Ela é com uns 200 quilos, né, Robinho? Eu desconheço, assim, talvez
Pesado, né? Comigo não é a mesma É pesado, é pesado. coração, tudo. Mas a leveza, a sensibilidade, eu confesso que eu não conhecia. É por uma visão otimista. Descobri. É por uma ótica otimista. E descobri essa Fogo mesmo. área dele que eu conhecia. Eu também não. É, um carinha que era tão leve e solto, feito uma pluma. Mas assim, sabe, Zé? Eu já conheci também em particular. Eu tava leve. É um caminhão truncado cheio de pedra. Quando eu conversei com você não dá tão leve. Mas assim. Ser pai, bicho, é uma gente. Com certeza. É uma coisa que as coisas não estão andando direito e você tem a notícia de que você vai ser pai e as coisas começam a fluir. Verdade. Uma coisa divina, uma coisa É mágica. verdade. Aí nasce um pedaço de carne ali, você olha todo engelhado, né? Mas não, é sério. Aí você olha assim, aí, pô, bicho, E você ainda olha e fala assim, fui eu que fiz. Você não tem nenhum sentimento, você tem uma perspectiva de um sentimento, uma coisa que você acha que você vai amar muito, que você quer amar muito. Muitas vezes pode ser um assassino, você não sei o que você deseja. Mas se você tem uma perspectiva que seja a melhor coisa do mundo, e você vai criando aquele afeto dia a dia, passo a passo, aí você vai vendo aquele negócio, aquele sorriso, aquele negócio quando você sai de casa ele chora, quando você chega em casa ele abre um sorriso, e todo esse passo lento. Dorme bem, Robinho? Esse negócio. Quem eu? Eu não durmo muito bem não, mas eu dormo bem isso. Aí você vai vendo e você vai criando. Eu sempre tive, Zé, uma dúvida na minha vida. Não sei se tem muito tempo, mas eu vou tentar ser bem breve. Eu sempre tive uma dúvida na minha vida de amor. Eu sempre tive como referência de amor meus pais. O pai e minha mãe. E casei mais tarde e sempre pensei, será que eu vou amar alguém maior, mais que o que eu amo a minha mãe? Acho que não. O filho, o amor é diferente. O amor é diferente. E você vai vendo, né? Você tem um filho. Nasce o filho. Eu não já amo meu filho mais que minha mãe. Aí você vai passando um dia, 2 dias, aquele menino dorme igual a você. Aquela criança pega assim, você sai de casa e começa a chorar. Aí você chega, o menino tá sorrindo pra você. É incrível. Entendeu? Então isso vai criando uma afeição, uma coisa. Dia a dia, dia a dia. Porque nasce feio para nada. Nasce feio, mas se torna muito bonito. Tanto o amor como toda a parte. Os dois vão crescendo juntos. Fica leve. Fica leve. Agora você tem que pegar coisa. O bugar fala da psicóloga, quase Robinho terminava. Mas eu vou passar aqui, até porque senão eu estou uma tarde toda aqui conversando. 3 dias você fica por aqui. Eu fico feliz. Fico feliz aí pelo. Pena que não tem cerveja para fazer isso tudo. Mas assim, Zé, eu sou um cara que eu sou suspeito de falar de você. Porque se eu fosse um cara que discordasse de algo que você tivesse feito, eu estava a seu favor. Então, eu sou um cara altamente suspeito. Mas, te desejo toda a felicidade do mundo, todas as bênçãos. E agora você vai saber o que é felicidade, amigo. Agora, o que você já faz com meu filho hoje, que tem 8 meses, a sua felicidade de pegar, de rir, de brincar, imagine com o seu. O que você já faz com o seu sobrinho, que é como se fosse seu filho. E o que eu conheço você em relação à criança, a tudo isso aí vai fazer parte da sua vida. Você vai se tornar um cara muito maior do que você. Se Deus quiser. Talvez até mais leve. Eu quero agora saber, a doutora Renata, a gente tem um bloco todinho ainda, tem um bloco final ainda, que eu quero saber, doutora Renata, de uma maneira mais profunda, essa questão do sentimento,
né, de pai para filho. Isso eu queria que a doutora Renata também abordasse. Mas a gente tem um tempinho aí, Zé, também para você dizer a sua experiência, né, de pai, como é que foi desde a notícia ao nascimento, né, e essa conexão que é belíssima com sua filha, né, você tem realmente, a gente vê, é público e notório, o sentimento que ela tem por você e você tem por ela, assim, é uma coisa muito bonita. Antes de falar, eu queria só registrar que eu sou fã do baú. O baú a gente começa com brincadeira, a gente começa rindo, daqui a pouco a gente está emocionado, daqui a pouco a gente se emociona com a emoção do outro. Daqui a pouco a gente está rindo de novo, e do lado de Robinho isso aí é difícil, só segurança, né? É sempre estratosférico. Apoteótico. Mas comecei brincando e agora, falando sério, a minha vida como pai começou com eu namorava com a mãe de Júlia, namorava com Verônica, e Verônica engravidou. E por acidente. A gente se prevenia, mas aconteceu e ela engravidou. Mas ela acabou perdendo. Teve um aborto espontâneo desse primeiro filho. E a partir daí eu disse, agora eu quero. Cheguei emocionado. Me identifico, eu, Zé. Cheguei a ver a ultrassonografia, o coraçãozinho batendo e tal, e na próxima não apareceu mais, e foi uma coisa bem marcante, um momento triste da vida da gente. Aí, não, esqueci. Agora eu quero, então não se previna mais. E aí aconteceu de novo, acho que uns 4 meses depois, ela engravidou de novo, e veio Júlia. Júlia é a maior bênção da minha vida. Júlia, quando nasceu, eu já senti assim, uma conectividade com ela, assim, uma coisa assim, que transcende a relação de pai e filho, sabe? Pai e filha. Todos os passos dela, tudo que aconteceu na vida dela, desde a primeira palavra que ela falou, eu acompanhei tudo, o primeiro passo, primeiro andar de bicicleta, primeiro tudo, primeira vez que ela pegou um lápis, tudo para mim é inesquecível. Então eu tenho a minha vida de pai, ela é completa. Passamos por um trauma, ela principalmente, porque quem mais sofreu com a separação minha da mãe dela foi ela, nem eu nem a mãe dela. Qual a idade dela? Ela tinha 9. Pronto. E, no meu ver, a pior, talvez seja a pior idade para ver um pai separado. Absorvendo tudo, né, Zé? Não, porque ela já conviveu, ela já viu uma vida do pai e a mãe junto, como marido e mulher, e ela está acostumada com aquilo. Uma pessoa que se separa com a menina tem 2 anos de idade, não se lembra. Não lembra. Quando está com 13, 14, já entende que um divórcio era necessário. Ela já sabe. Mas aquela idade de 8 até 10 anos é péssima. Não sei se a doutora concorda comigo. Vou falar depois. Mas eu vi a minha filha sofrendo muito e essa uma coisa que foi muito ruim para a gente. Mas, superada essa parte, minha filha hoje está com 16 anos. Nossa. É uma moça linda, uma moça de Deus. Amém. Uma moça que frequenta a igreja não por obrigação, não porque acha, é porque ela sente. Não. Eu vejo ela sentir aquilo ali. Ela vai para uma igreja, ela curte cada momento daquilo, ela sente aquela emoção. E uma coisa que eu vou falar pela primeira vez aqui no Sistema Norte, ela está me levando para isso. Que benção. Muito bom. Minha filha hoje, junto com a minha esposa também, que é muito religiosa, ela está me fazendo conhecer mais a Deus. Eu já tive experiências de pedir, já tive experiências de louvar, mas depois
que a gente começou a sentir isso, eu comecei a sentir a reciprocidade de Deus comigo. E Papai do Céu, hoje eu não tenho dúvida que Ele colocou Júlia e Raquel na minha vida para fazer com que essas duas pessoas não intercederem, porque não são intercessoras, mas com que elas me encaminhassem para essa vida mais ligada à espiritualidade, a Deus. Então, cara, como pai, eu sou o cara mais feliz do mundo. Ser pai para mim é mais importante do que qualquer outra coisa que eu tenha vivido nessa terra. Se quando eu sair daqui tiver uma experiência melhor, joia, estou pronto, papai, para isso. Mas até agora não teve nada mais importante para mim do que ser pai. E se isso acontecer contigo, meu irmão, eu tenho certeza que vai acontecer. É o caminho verdadeiro da felicidade verdadeira. Show de bola. Gente, todo o tempo estourado para ir para o quarto e último bloco. Doutora está com essa responsabilidade. Também no final eu vou dizer a minha homenagem, fazer minha homenagem pessoal e um pouquinho da minha experiência de pai também. Para Zé Renato poder absorver também a intensidade, a grandiosidade que foge às palavras, né, Zé? Quando a gente fala pai para filho, a gente não tem palavra que a gente descobre o que é amor. A gente não sabe. A gente só descobre quando é pai. Então, a doutora está com a responsabilidade. Olha bem, olha a batata quente que eu estou botando. Fazer esse resumo de Robinho, de Zé Neto, de Zé Renato, essa questão também de pais separados, eu também crio minha filha, sou pai separado, né, vamos botar assim, Zé Neto também, Robinho não e Zé Renato não vai ser, então, entendeu a responsabilidade, né, doutora? Sim. Tá segura? Tô. Tá tarde aqui, a gente volta já, o quarto e último bloco. É VaptVu. Bruno se prepara para jogar com seus amigos. Inicia a partida, se diverte, conquista territórios e está cada vez mais próximo de seu objetivo, ser o vencedor. Ele ainda não sabe, mas vai perder a conexão antes de terminar a sua melhor partida. Fuja do drama, vem pra Tele, 650 mega por apenas R$ 99,90. Tele, internet de fibra. Sabe o que a sua voz é capaz de fazer? Ela pode gerar mais oportunidades e conhecimento, promover o respeito e a dignidade, defender a igualdade e a diversidade. Com o orçamento democrático estadual, a sua voz ganha força e a Paraíba cresce ainda mais. Juntos, vamos dialogar e construir um futuro cada vez melhor. Veja as datas e os locais das reuniões e participe. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba. A vida é o mundo em movimento e a beleza está por toda parte. Nas grandes e nas pequenas coisas que a gente vê. A beleza da vida está em você e nas pessoas que você ama e cuida. E o que nos move? O amor pelo que a gente faz. É o que nos move para fazer diferente e melhor. Bem-vindo ao HBOL, o mais moderno hospital de olhos da Paraíba. Atendimento humanizado e a tecnologia dos grandes centros médicos do país. Agende a sua consulta 3022 5050. HBOL, você nunca viu igual. Preparando o café, roda, gira a colher. Uma roda de amigos pra vida levar. É bonito de ver a menina girar. A família reunida tá na mesa. Café São Brás com torra perfeita é outra coisa. Outra coisa é saber escolher o momento que satisfaz. Outra coisa é sentir o que mexe com você. Outra coisa é São Brás. Vamos comigo! Café São Brás com torra perfeita é outra coisa.
Voltamos com o Balde Digital no quarto e último bloco. Aqui fazendo, né, falamos da saúde mental e também dessa homenagem muito mais que merecida. Meu irmão Zé Renato Gadelha está aqui. No mês só vai ser pai e vai casar, então isso aí a gente está levando para o telespectador, porque a gente leva aí sentimento, emoção, verdade. Isso a gente chora, a gente ri, aqui é uma montanha-russa de emoções. E talvez o telespectador também esteja passando por uma situação parecida, verdade, né? Com certeza, doutor. Então, a responsabilidade da batata quente Vamos está embora. na tua mão para você fazer esse resumo. Analisar essas falas. Analisar essas falas e com certeza a gente ainda vai Tem que tirar fundo. homenagear muito, né, Zé Renato e doutor Larissa, que é uma querida, né, Zé? Então, vamos lá, doutor. Vamos contigo. lá. Na fala do Robinho, do Robinho e do Zé Neto, né? Falar da paternidade eu acho tão interessante porque vários filósofos falam, né, que o ser humano ele nasce para cuidar. Enquanto a gente nasce, temos pessoas que vão cuidar da gente e dão a vida por isso. São os nossos pais, são os nossos avós, né? Às vezes até um cuidador aleatório, ele tá ali, se apega, às vezes vira um membro da família, porque eu passei por isso. Eu tive uma babá que quando ela morreu, parecia que minha mãe estava morrendo, né? E eu sempre dizia que eu tive 3 mães. Eu tive a minha mãe que me pariu e me criou, tive a minha mãe que me cuidou e tive minha mãe de leite, que quando minha mãe trabalhava, estudava e eu não tinha como tomar, ser amamentada. E tinha uma vizinha na minha rua e essa mulher, ela estava grávida, teve bebê na época e eu mamava no peito dela. Então eu tive 3 mães. Então, não é? E aí, o ser humano, ele tem essa necessidade de cuidar. Até um cachorrinho na rua, né? Se a gente pega ou se leva para casa, a gente se apega, a gente quer cuidar, a gente dá, muitas vezes, a vida pelo cuidado. E muitas vezes as pessoas falam que esse cuidado, ele é único e exclusivo da mãe. E a gente vê muitas vezes que o pai, ele negligencia a paternidade. Inclusive na sociedade que a gente vive hoje, né? Então, ouvir de homens modernos, porque vocês não são velhos, vocês são jovens, né? Falar da paternidade com tanto amor, com tanto envolvimento, isso me arrepia, de verdade, eu estou toda arrepiada. Por quê? Você falou de Deus, a Bíblia fala que os filhos são heranças do Senhor, né? E por mais que a gente acredite que foi um erro, foi um vacilo, nada acontece por acaso. A palavra de Deus diz também que nenhuma folha cai de uma árvore sem a permissão de Deus. Então, até eu sempre digo que ele é especialista em transformar os nossos erros em acertos. Porque desde o ventre da nossa mãe, a psicóloga agora falando de questões religiosas, né, espirituais, mas desde o ventre da nossa mãe, o Senhor, ele tem propósitos para a nossa vida. E por mais que a gente faça escolhas erradas, escolhas que levem o nosso destino, a nossa vida para situações difíceis, ele está ali o tempo todo amparando para que a gente volte para o caminho. Ele usa pessoas como ele usou a Raquel, colocando Raquel na sua vida. Estou toda arrepiada, viu, Zé Neto? E assim foi também com você, por que não? Né? Então, o tempo todo eu sinto, na fala de vocês, eu sinto muito isso. Eu senti o amor de verdadeiros pais que nasceram talvez, não imaginavam ser pais, mas a partir do momento que você de fato escuta um coração batendo e você, por mais feio que seja, quando você olhe, né? Quando você olhe, não você feio, mas o bebê que você falou o tempo todo que quando nasce é feio. Por mais feio que seja, você olha para ele e fala, fui eu que fiz, é meu, tem minha genética. Né? E quando você começa a perceber que ele dorme feito você, os trejeitos, o jeito de andar, de se comportar, né? Porque a criança ela aprende muito por imitação, então ela vai tendo os pais como referência e ela vai imitando. E aí é onde eu coloco para vocês hoje a responsabilidade da paternidade e da maternidade também, né? Porque eu estou falando não só para pais, mas também para pais e mães, né? Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Mas a responsabilidade de criar seres humanos íntegros para uma sociedade, né? De ser honesto. Porque é o que eu escuto, eu atendo muito adolescente. Eu, como psicóloga, meu público-alvo é adolescente e adulto jovem. Então, é muito doído, por exemplo, quando eu digo para os meus pacientes que eu vou tirar férias e vou passar 30 dias sem atender,
não faço isso mais, mas há um tempo atrás eu fazia. E eu ouvi de uma paciente de 13 anos assim, mas eu vou conversar com quem? Eu vou conversar com quem? Ou tipo, meu pai pede para eu não fazer isso, mas ele faz pior. Não conta para o meu pai. Isso meu pai nunca vai saber. Os pais, muitas vezes, que eu vejo dentro do consultório, isso não é de hoje, mas eu tenho 14 anos de experiência, e nesses 10 últimos anos é o que eu escuto de mais frequência em consultório. É os pais não saberem quem são seus filhos. É uma mãe chegar para mim e dizer assim, eu não acredito que eu pago uma psicóloga para conhecer minha filha, porque eu não a conheço. Porque a mãe não sabia que a menina gostava de comer, de ler, de fazer, do lazer. Uma paciente de 14 anos transava com o namorado na varanda da casa enquanto o pai e a mãe assistiam televisão e os pais nunca descobriram. Isso é normal. Isso é o normal, né? Então, assim, a gente precisa ter essa consciência. Talvez nós, né, que sejamos talvez da mesma década, a gente tenha essa responsabilidade porque a gente foi criado de uma forma totalmente diferente dos jovens de hoje. Só que vocês estão criando os jovens de hoje, que serão os jovens de amanhã. Então, a responsabilidade de ser pai, de ser mãe numa era hoje, ela é muito maior do que se era. Então, de estar junto, de cuidar, de amparar, de ser amigo, ao mesmo tempo de ser pai, que ser pai não é ser amigo, a gente tem que saber dividir os papéis, né? E é isso, eu quero parabenizar vocês, dedicar, assim, toda a minha estima, todo o meu carinho, que você precisar, eu estou aqui. E pontuando só essa questão da separação, né? Na literatura, diz que existem traumas, né, no ser humano que são irreparáveis. Um deles é a separação, né? Uma criança que ela é criada em lares separados, ela vai carregar traumas para a vida dela que nunca ninguém vai conseguir amenizar a dor e o sofrimento dela, independente da idade. Eu concordo que a dor da sua filha foi a dor única, e só ela sabe a dor que ela sentiu, mas independente dela ter 9, ter 13, 14, 10, 7, 4, 3, 2, até mesmo quando é engravida e durante a gestação o pai abandona, né? Há sentimento e a criança, ela sente, ela percebe até quando ela é rejeitada. Isso pode repercutir na autoestima dela no futuro, a forma como ela vai lidar nos relacionamentos. Então, assim, é muito forte, sabe? É muito forte. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é assim, independente da circunstância, o fato mais importante é que você refez sua vida, você casou de novo, né? Você está mostrando para sua filha que vale a pena lutar, vale a pena tentar refazer a sua felicidade. E outro conselho que eu posso dar, na verdade o psicólogo não aconselha, sim, né? Mas um conselho pessoal e também serve como uma orientação, né? Que muitas vezes os erros de muitos pais é colocarem os filhos no centro do relacionamento, tá? E estudos e literatura já apontam, inclusive estudos que estão fundamentados no cristianismo, se vocês são cristãos, né? O filho, ele nunca pode ser o centro da família. Nunca. Nunca deixem de sair para jantar com sua esposa, com Raquel, com Raquel. Sim. Nunca deixe para comemorar uma data de aniversário de casamento, de viajar por conta da sua filha. Ou você, Robinho, por conta do seu bebê, né? Ou você, Zé Neto, por conta do Arthur que vai chegar. Ele chegou depois. Sim. Ele tem que entender e crescer vendo o amor verdadeiro entre o pai e a mãe, ou o pai e a madrasta. A criança e o adolescente tem que olhar para o pai e para a mãe e dizer assim, esse é o amor que eu quero para a minha vida. Sabe? É o exemplo de um amor verdadeiro, real, de entrega. Por quê? Pai e mãe, a gente aprende a amar por obrigação, porque é família. O filho a gente também ama porque é nosso, mas o parceiro não. O parceiro a gente escolhe ele. E ele não é nada teu, e você escolheu ele do jeito que ele é, com as falhas e com as qualidades. Então, o melhor exemplo que você pode dar de amor para os seus filhos é o amor que você tem pela sua esposa e o respeito que você tem por ela. Doutora Renata Toscano. Sensacional. Ela, quando vem assim, é bom demais, né, Zé? Vem mais. Deixa você leve, dá uma luz. Ela dá só na jugular. Meu amigo. Você não conhece, é bom demais. Não erra não, é só... Hoje a gente está com um tempo curtinho. Vou só dizer também que sou pai, né? Ela tem 8 anos, Helena, é o amor da minha vida, faço tudo por ela. Então, Zé, você sabe da conexão que eu tenho com minha menina.
Então é uma coisa assim, eu também sou separado da mãe, então eu me jogo completamente no final de semana, me isolo. E ninguém entende isso, porque eu fico ali colado, 24 horas no sofá, tudo faço com ela, tudo é juntinho com ela. Então a gente tem uma conexão assim inexplicável. Eu não consigo, em palavras, dizer o sentimento que eu tenho com minha filha, que é como o Zé Neto disse, meu irmão, é uma coisa tão grande, que a gente não consegue explicar. Né? A gente se emociona por um bom dia, por um alisado, por um carinho. Então, Zé, você vai ganhar esse presente de Deus, porque Deus está lhe presenteando, é coisa do alto. Com certeza. Filha, como herança dos pais. Então, Zé, eu desejo aqui, todo mundo já falou muito, a gente está com o tempo muito reduzido, mas você é um cara honrado, um cara de caráter, um cara, como o Robinho disse aqui, entra na casa sem bater. Então, um cara que merece todas as honrarias. Eu queria só dizer o seguinte, para aprofundar um pouco mais. Lá vem. Eu sinto isso, né? Eu sinto, quando a Helena nasceu, a minha avó já não estava aqui, né? Dona Maria Vanice Pessoa Jurema, que você teve 3 mães, eu também tive. Eu tive minha avó, eu tenho minha mãe e tenho minha babá, até hoje, eu chamo Tetinha, Vera Lúcia, ela está lá em casa, criou o meu irmão mais velho, só para vocês terem uma ideia. Então, eu tive essa honra também, esse orgulho, essa felicidade de ter 3 mães, vamos botar assim. Então, Zé, eu até me perdi onde eu estava aqui. É como o Zé Neto aqui. Se tu mesmo não se achar, imagine eu te achando. Aí eu queria que minha avó estivesse aqui. Você falou do seu avô e do seu pai. E aí, quando você recebeu a notícia, se você pudesse ter eles assim, qual é a emoção que você, a gente pensa... mostrar para o seu filho, ao seu avô e ao claro, seu pai? pensa muito nele, não vai poder conviver, né, conhecer, mas vai ter sempre ouvido falar sobre ele, então nunca vai morrer na história, vai ver muita foto e vai viver na memória aí, saber que ele ia ser muito amado. Aliás, está sendo lá de cima. Só tem um problema. Qual é? O doutor Ian era vascaíno, sim. O Jorge Gadelha era rubro-negro doente. O que a gente vai fazer com ele? Você sabe que lá em casa não tem esse problema. O filho de Ianquinho, o Ianco Filho, é vascaíno, o pai era vascaíno e o menino é flamenguista, porque eu fiz. Imagina o meu. Nosso poder de influência é alto aí, viu? Eu queria só, primeiro, enaltecer a psicóloga, a doutora, que ela... Primeira vez que eu vejo na psicologia, a gente não falar do erro. Foi você. A gente falar do outro. A psicologia é muito... O eu, o cristianismo é muito próximo. E quando entrou na minha cabeça o fato da gente, o sacramento do matrimônio, eu dar prioridade ao próximo, assim como é a cabeça dela, acredito, o casamento anda, entendeu? Mas assim, total respeito à psicologia e tudo, mas assim, a primeira vez que eu vejo na psicologia falar do próximo, como o cristianismo fala. E eu aplaudo demais, eu fiquei até surpreso a sua colocação. E Zé, eu pouco falei do sacramento do matrimônio, certo? Para dizer a você, de verdade, Zé, não é para rir não. Não tem como olhar para você. Casamento não é um Mar de Rosas. Uma brincadeira. Eu já tenho experiênciazinha. Eu já tenho uma experiênciazinha. 10 anos, né? 10 anos de experiência. Não, estou separado tem 10 anos. Não, 8. O que ela falou aqui, da prioridade num casamento ao invés do filho. Verdade. Não, total. Você não pode substituir, você não pode tirar aquele seu contato com Larissa. Larissa é uma mulher espetacular. Primeiro, eu não sei nem o que ela faz. Que ela está falando. Mas assim. Eu me pergunto a mesma coisa de Júlia. Mas aqui. É recíproco, né? Algo seja breve, a gente fala finalmente. Então, assim, primeiro, jamais esqueça a mulher que ela é, a mulher que está ao seu lado, tudo mais. E jamais deixe de ter esse contato, esse convívio, tudo isso, porque isso é o que flui o matrimônio, que é a base do diálogo. Entendeu? Seus filhos, eu vou incluir. Os filhos vão criar, sim, claro. Isso. Claro. Vai ficar você e Larissa, se ela não se
O que o Robinho disse é o seguinte, resumindo, mantenha a chama do amor sempre quente, assoprando a brasa. Eu tenho certeza que vocês, um longo futuro pela frente, se Deus quiser. Eu amo vocês. Se ela não quiser você, eu quero. Zé Neto, peço brevidade para a gente finalizar o programa. Eu já estou até satisfeito. Não, mais uma vez agradecer ao pessoal do Baú, ao pessoal do Sistema Norte, na pessoa do nosso presidente Diego Amaranto. Nem trouxeram, né? Eu não canso de falar da audácia desse jovem empresário que teve coragem de investir num projeto em meio à rede social, em meio a tanta concorrência, ele colocar um projeto tão estruturado, tão sério como é o Sistema Norte, e a estrela da noite, Zé Renato, Larissa e Arthur, que vocês formem uma família feliz, se Deus quiser, e que isso seja até o último dia de vossas vidas. Demora bastante. Doutora Renata, para finalizar. Gente, eu primeiro agradeço, né, a todos pelo convite, por estar aqui, ter conhecido esses dois, né, as duas figuras, o primo e o amigo. História linda de vocês dois, que só somou, né, a história de Zé Renato. Parabéns, como eu falo sempre, né, estou aqui sempre para o que vocês precisarem. E sucesso. Amém, nessas empreitadas, né, o casamento e a paternidade. Verdade. Você, meu amigo. Eu não sei se eu agradeço eu chamo de homenagem, como eu vou chamar isso aqui, eu fui tão esculachado até chegar a parte das homenagens, mas é muito bom estar compartilhando esse momento com todos vocês aqui, né, começar uma nova vida ao lado de Larissa, também pai de primeira viagem, ela mãe de primeira viagem, tendo o suporte de vocês, que eu sei sempre estarão ao meu lado, e é isso. Que o futuro nos reserve muita alegria a todos nós. Amém. Agradecer a todos vocês pela audiência em toda a região, Guarabira, Souza e Cajazeiras e região, sistemanorte.com.br, Sistema Norte no YouTube. Obrigado, doutora Renata. Obrigada, Buri. Não fique muito longe, né, por favor. Por favor, tá bom? Venha logo para cá. Eu estou a um passo, assim, é só apertar. Tá bom, iremos combinar. Então, Zé Neto, obrigado, uma honra, Robinho, uma honra. Zé Renato, quem orquestrou essa homenagem foi eu e Diego Amaranto, então nós somos os responsáveis, né? Então, os mentores intelectuais disso mais aí. que merecido. Então, um abraço, um beijo para a doutora Larissa. Arthur venha com saúde, abençoado por Deus. Amém. E a gente volta no próximo programa, aí coladinho aí, em breve nas telinhas do Sistema Norte, para toda a Paraíba. Tchau.